Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias e novidades do nosso Vascão. Admar Lopes indica nome de atacante português e já negocia a contratação desse atacante que está no futebol francês. Vamos falar dessa possibilidade de chegada, quem é esse jogador. Vamos falar aqui também do jogo de amanhã contra o Botafogo. Saiu aí a lista de relacionados para esse jogo, tivemos grandes novidades nessa lista. Vamos falar aqui também dos jogadores que ficaram de fora dessa lista, muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele likezão aí pra fortalecer. Se inscreve se você não tá inscrito aí no canal, tá chegando agora, ou se você já assiste há muito tempo nossos vídeos, mas não tá inscrito, dá uma conferida aí, se inscreve pra ajudar a gente a chegar a 223 mil inscritos, falta muito pouquinho. Ativa também o sininho das notificações pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, amanhã, como todo mundo sabe, está de volta o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai enfrentar o Botafogo aqui mesmo em Brasília, lá no Mané Garrincha, às 6h30 da noite. O mando de campo é do Vasco. O Vasco vendeu essa partida aqui para Brasília. E esse jogo só terá transmissão do Premier Clubes. O Vasco precisa voltar a vencer um clássico. Já está tendo um péssimo retrospecto nessa temporada em clássicos. E se vencer o Botafogo, pode sonhar aí em, quem sabe, voltar à parte de cima da tabela. Atualmente estamos na 13ª colocação, com apenas 13 pontos conquistados. Se o Vasco vencer, e dependendo da combinação de resultados, pode chegar à 10ª colocação. Hoje o Corinthians é o 10º colocado com 16 pontos. E o Vasco irá ultrapassar o Clube Paulista. Se o Corinthians perder, o Vasco assumirá aí a posição do Corinthians por ter vitórias a mais aí no Campeonato Brasileiro. E hoje foi divulgado pelo Vasco a lista dos relacionados, tanto para essa partida diante do Botafogo e também contra o Independiente Del Valle na próxima semana e pela Copa Sul-Americana lá em Quito, lá no Equador. Veja aí agora na tela a lista dos relacionados e comentem o que você achou da escolha do Diniz. Pois é, cara, duas grandes surpresas aí. O retorno do Estrela, que para mim é a maior surpresa de todas. O jogador que estava lesionado, não se falava aí que ele tinha alguma possibilidade de ser relacionado para esse jogo, se recuperou da lesão, ainda estava no estágio abaixo do David, mas mesmo assim está aí à disposição e vai ficar no banco de reservas nesse jogo aí com o Fernando Diniz. Esperamos que o Estrela volte bem, um ativo do Vasco, um jogador muito promissor. E o David também é a outra novidade. Vai ficar no banco de reservas, ele vem se destacando nos treinamentos. Um jogador de muita força, não tem tanta técnica assim, mas fazia gols no ano passado e tinha muita raça, né, cara? Tinha aí uma força física absurda ali na ponta esquerda. É um jogador interessante, esperamos que ele volte bem, que não volte assim como o Paulinho, que teve a mesma lesão do David e do Jair e que não recuperou o bom futebol, né? Que o David volte bem e até mesmo, quem sabe, superior ao que ele apresentava com a camisa do Vasco. Nessa lista de relacionados, não vamos ter aí o Lloyd Augusto, ficou de fora devido a problemas com sua mãe, ele perdeu alguns treinamentos do Vasco. É justo sim a saída do Lloyd Augusto nessa lista de relacionados desses jogadores do Vasco. Está explicado, bem explicado. Ele não conseguiu aí pegar a maior parte dos treinamentos nesses últimos dias e ele vai ficar de fora, não foi relacionado. Também não foi relacionado o Leandrinho, que voltou da Arábia Saudita, também perdeu alguns treinamentos e também ficou fora da lista de relacionados por opção do Diniz, que trabalhou pouco tempo com esse jogador ainda. Ele preferiu o Vitor Luiz ali novamente como lateral reserva do Lucas Piton. Também não vamos ter aí o Lucas Oliveira, esse por opção técnica, ele que está em negociações aí para sair do Vasco. O Vasco está acertando a sua ida para o Sport, só que até agora não tivemos aí avanços nessa transferência. Esperamos que esse jogador saia do Vasco, um jogador que não agregou em absolutamente nada desde que veio contratado. O outro jogador que também está prestes a deixar o Vasco, que se pintar alguma proposta, o Vasco vai negociar imediatamente, é o Jean Davi. Jogador que também ficou de fora da lista de relacionados. Esses 4 jogadores estão fora aí por opção técnica da comissão aí do Fernando Diniz e não vão para essa partida diante do Botafogo e também lá na Copa Sul-Americana, conforme eu falei. Deixa aí nos comentários o que você acha desses jogadores que não estão aí à disposição, que o Diniz barrou, que não vai para esses jogos aí do Vasco, né? E a provável escalação para o jogo de amanhã é Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com o João Vitor e também Lucas Freitas, a lateral esquerda com o Lucas Piton, meio campo, Hugo Moura, Tietê e também o Felipe Coutinho, ataque com o Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse é o provável Vasco que vai encarar o Botafogo nesse clássico tão importante amanhã.
Bom, pessoal, tivemos uma grande novidade envolvendo a contratação de um reforço. Segundo as informações tanto da imprensa portuguesa e também do jornalista Carlos Bebet aqui no Brasil, o Vasco tem interesse na contratação do português Thiago Moraes, que está atualmente no Lille da França. O atacante de 21 anos se destacou muito no futebol português e foi vendido aí ao Lille na temporada 2023-2024. Porém, ele acabou sendo emprestado ao Lille, ao Rio Ave, lá de Portugal, nessa última temporada europeia. E essa última passagem dele pelo Rio Ave, lá em Portugal, ele fez 35 jogos e marcou 5 gols. É um jogador que atua pela ponta esquerda e também pela ponta direita. Um jogador que já tem passagens aí pelo Boa Vista, Leixões, até chegar ao Lille na temporada 2023-2024, onde não se firmou na França, fez apenas 4 jogos por lá, e na temporada seguinte já foi emprestado ao Rio Ave. O Vasco tenta o empréstimo desse jogador. É um desejo do Admar Lopes trazer esse jogador para o Vasco. Um sonho antigo, a contratação desse atleta. Talvez tentou levar ele lá para o Bordeaux da França, quando o Admar Lopes era diretor executivo do clube francês. E esse jogador é um jogador que pode ser muito interessante, assim como foi o Nuno Moreira, né, cara? O Nuno Moreira era um total desconhecido, jogava no Casa Pia, um time menor ainda do que o Rio Ave lá em Portugal, e ele veio, tomou conta da posição, é um dos xodós da torcida, e é um jogador que corresponde muito, né? Já fez gol em clássico, e certamente aí é um jogador muito interessante que o Vasco acertou em cheio nessa contratação. E esse Thiago Moraes é um jogador completamente desconhecido, assim também como era o Nuno Moreira. Então, meu modo de ver, seria uma contratação interessante. É um jogador jovem, atua nas duas pontas, jogador já a certo ponto polivalente, e chegaria para agregar o elenco vascaíno, na minha opinião. Andei analisando mais ou menos o estilo de jogo desse atleta. É um jogador aí bem rápido e pode ser interessante, quem sabe, essa contratação, né? Um jogador bem baixinho também, tem 1,68 m. Esperamos que ele não seja o novo Jean Davi, caso seja contratado, né? Porque o último baixinho que o Vasco contratou para imitar o Soteldo deu muito errado, né? Porque essa foi a intenção da diretoria, claramente, ao contratar o Jean Davi, se espelhando bastante no atacante venezuelano que foi para o Fluminense. E é uma contratação que deu muito errado, né? Um jogador já veterano, tem 31 anos ou 32 anos, já tem o Jean Davi e está para sair do Vasco. Esse jogador é diferente, né? O jogador que está lá em Portugal teve uma exigência maior aí na sua carreira e esperamos, quem sabe, ele seja contratado, e também é um sonho do Admar Lopes, né? Se o Admar Lopes entende que é um bom jogador, pode ser que realmente ele venha e agregue ao elenco do Vasco. Quanto à negociação, a situação é a seguinte, cara. O Vasco pretende um empréstimo do atleta, o Lille está um pouco relutante e aceita vender o jogador. Aí que vai entrar a figura de Admar Lopes, para ele negociar esse empréstimo, talvez com compensação financeira ao Lille agora para liberar o jogador, e talvez depois com opção ou obrigação de compra ao término do contrato do atleta. E essa é a única forma do Vasco tentar fechar essa negociação. A ideia do Vasco realmente é fechar por empréstimo a contratação desse atacante, que chegaria aí para, quem sabe, lutar por uma titularidade ou ser o reserva imediato, tanto de Rayan ou talvez do Nuno Moreira. Quanto a outros nomes, são nomes mais distantes, somente especulações. Esse é o nome que estaria hoje um pouco mais no radar do Vasco, teria esquentado nas últimas horas. Não tivemos mais novidades alguma quanto a outros nomes aí que estão em negociações avançadas. Deixe aí nos comentários o que você acha do nome desse jogador, Thiago Moraes, jogador português, atacante, atua pela ponta esquerda e ponta direita, que chama a atenção do Admar Lopes. É um sonho antigo desse profissional e o Vasco está negociando essa possibilidade de contratar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado, tamo junto. É nóis.